Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao Índia e Esquerda Global. Muito obrigado por me convidar. É sempre um prazer participar do seu programa. Queria começar perguntando sobre o grande evento que aconteceu hoje no Irã, a celebração do Dia Internacional de Al-Quds, que a grande mídia ocidental ignorou completamente. Diante da mudança drástica na opinião pública sobre a Palestina no Ocidente, é bastante intrigante que isso tenha sido totalmente deixado de lado. Então, se você puder nos contar um pouco sobre o significado desse dia, a última sexta-feira do Ramadã, e o que aconteceu em 1979 em relação à Palestina, e como isso ocorre em meio a uma guerra, qual é o significado de tudo isso? Como muitos de vocês certamente sabem, desde a Revolução, o Irã tem um Dia Nacional de Solidariedade com o povo palestino. Ele ocorre na última sexta-feira do Ramadã, o mês sagrado do Ramadã. Antes da Revolução, os revolucionários sempre apoiaram duas questões centrais de política externa. Uma era, naturalmente, a resistência no sul da África e o apoio à luta contra o apartheid, e a outra era a Palestina. O Shah, por sua vez, mantinha excelentes relações tanto com regimes regionais como a África do Sul e por forward. Então, depois da Revolução, passamos a ter isso. E todos os anos temos uma grande reunião de pessoas em apoio à Palestina em todo o país. Não é apenas em uma cidade. E neste ano foi extraordinário. Sob fogo de mísseis, sob ataques aéreos em todo o país, dezenas de milhões de pessoas estavam nas ruas. Em Teherã, eles bombardearam a manifestação do Dia Internacional de Al-Quds. Então preciso acrescentar ao que você disse, a mídia ocidental tem estado completamente silenciosa sobre isso, sobre os protestos. Mas também Teherã estava completamente silenciosa sobre o fato de que essa coalizão sionista bombardeou o protesto em Teherã. Uma das manifestantes, Witzesti, and one of the demonstrators, a woman, was murdered, you would imagine that this would be the top news story. Você imaginaria que isso seria a principal notícia. Desculpe. Você imaginaria que isso seria a principal notícia do mundo. Milhões de pessoas em Teherã se reúnem sob a ameaça de ataques aéreos, e então o inimigo realmente realiza os ataques, matando e ferindo manifestantes. É extraordinário. É inacreditável. A mesma mídia ocidental que mente sobre o Irã, que afirma que a polícia iraniana atirou em manifestantes pacíficos, e toda essa bobagem permite que seus senhores bombardeiem manifestantes no Irã e depois escondem isso da comunidade internacional. Eles ignoram completamente toda a história. Acho que esse é apenas mais um exemplo claro de que o Ocidente não é apenas demoníaco, mas que sua mídia está tão capturada quanto o próprio Estado, pelos mesmos oligarcas, pela mesma classe de Epstein. Então hoje foi mais um momento em que o Ocidente foi exposto e o povo iraniano mostrou sua coragem e o quanto é firme diante da agressão e em seu apoio ao povo palestino. Porque é isso que realmente constitui o pecado do Irã. O fato de que o Irã quer ser independente e apoia os oprimidos, em particular o povo palestino, mas também os povos de Cuba, da Venezuela e de outros que estão sob o jugo do sionismo e do imperialismo. Fale sobre o significado de tudo isso acontecer depois do ataque à escola em Minab, onde 175 meninas foram assassinadas e o prédio incendiado. E considerando que os palestinos, ao longo do genocídio, enfrentaram coisas semelhantes ou até piores.
A Press TV, no Irã, afirma que há uma ressonância pessoal para muitos iranianos com o que tem acontecido na Palestina. Fale sobre o significado disso. Bem, isso sempre foi assim. Os iranianos sempre foram muito solidários ao povo palestino. E é claro, sempre houve uma pequena minoria no Irã que apoia o Ocidente, que vem apoiando o Ocidente há décadas. Nós os vimos nos tumultos. Algumas dessas pessoas acompanharam os terroristas que estavam atirando em policiais, jovens tolos, na maioria das vezes. Mas até mesmo esses jovens tiveram sua visão de mundo transformada. Tenho minhas próprias experiências pessoais, assim como colegas da minha universidade. Três estudantes da minha faculdade entraram em contato comigo durante esse período de guerra, nos primeiros dias do conflito. Todos os três haviam participado dos tumultos. Eles não estavam entre aqueles que usavam armas ou carregavam revólveres, mas estavam nas ruas, tomados pela empolgação, provavelmente fazendo coisas tolas. Eu não perguntei exatamente o que eles fizeram. Dois deles estavam bastante emocionados. Todos os três queriam saber o que poderiam fazer para compensar o que haviam feito. Queriam ajudar. Aconselhei-os a conversar com certas pessoas que poderiam ajudá-los a encontrar uma maneira de serem úteis ao país. E outros professores e colegas também. Bem, alguns deles me deram exemplos próprios. Então o clima mudou até mesmo entre aquela minoria que estava sob a influência da propaganda ocidental. O Ocidente uniu os iranianos comuns de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Neste exato momento, eles estão bombardeando Teherã enquanto falamos. Não sei se você consegue ouvir, mas estão bombardeando a cidade. Então, as pessoas reconhecem que os jovens foram enganados pelo Ocidente por meio de seu império de mídia em língua persa, sediado em capitais ocidentais, onde bilhões de dólares por ano são pagos a esses chamados expatriados iranianos para espalhar propaganda contra o Irã. Mas de qualquer forma, os iranianos têm sido amplamente solidários ao povo palestino e à causa palestina. O que estamos testemunhando hoje no Irã é um reflexo do que foi feito ao povo palestino. Os Estados Unidos e o regime sionista têm bombardeado. Hoje os Estados Unidos bombardearam um depósito cheio de remédios e leite em pó na cidade de Hamadã e o destruíram. Eles sabem o que estão fazendo. E são terroristas. Eles têm bombardeado hospitais, escolas e tudo mais. Você, Saspor. Eu é claro que não está me arde que o Edo está a ordem de Enacrebolin. E o regime israelense está tentando fazer com Beirute e o sul do Líbano o que fez com Gaza, porque o Hezbollah e a resistência estão lutando contra o regime para impedir o genocídio em Gaza. Devemos sempre lembrar os atos heróicos do Hezbollah, de seus apoiadores e daqueles no Líbano que estão ao seu lado. Também devemos ter em mente que o governo ligado à Al-Qaeda na Síria quis intervir nas últimas semanas, nos últimos dias, em favor do regime israelense e atacar o Hezbollah, mas foi ameaçado pela resistência iraquiana. Eles também foram informados de que o Irã lançaria mísseis contra os líderes da Al-Qaeda e do ISIS se tomassem tal atitude. Todos foram expostos, todos nesta região. Os falsos apoiadores do povo palestino como Qatar e Erdogan, os falsos representantes do povo da Síria, os líderes da Al-Qaeda e, é claro, a barbárie do regime dos Estados Unidos e do regime israelense estão todos em plena exibição no Irã, especialmente hoje, quando bombardearam Teherã e atacaram manifestantes, matando uma mulher que protestava. Portanto, mesmo que estes sejam tempos muito sombrios e dolorosos para todos nós, para que haja mudança neste mundo, é preciso consciência. E essa consciência estará se espalhando pelo mundo. Os americanos israelenses têm um grande erro. Eles escolheram brigar com o país errado e com o povo errado.
O eixo da resistência tem grande fé em sua causa. Suas crenças religiosas enfatizam a importância de apoiar os oprimidos e enfrentar os opressores. Seus modelos são, é claro, os profetas. Mas a história do neto do profeta Maomé e a Batalha de Karbala é algo que ressoa com todos os iranianos e com todas as pessoas do eixo da resistência. Não é vamar dar a força reticular para enfrentar as rociuras e crimes exteriores e naturalmente lovers Vietsmore pelo eixo Stein. People across the region by the Epstein axis. Uma das coisas mais impressionantes sobre o Irã tem sido sua liderança. E estou sendo muito sério quanto a isso. Tenho acompanhado seu comportamento, seus discursos, o quão razoáveis e bem fundamentados eles são. Eles têm sido assim há muitos anos, mas agora também estão mostrando o quanto são desafiadores. Hoje, quero dizer, Pete Hegseth tem nos dito que a liderança iraniana tem se encolhido e se escondido. Mas hoje, no dia de Quds, vimos o presidente Raisi lá fora, sem nenhuma segurança. Vimos Ali Larijani, o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Estava lá o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e também, se não me engano, o chefe do Judiciário, Gholam Hossein Mohseni Ejei. Fale sobre o espírito de desafio que estamos vendo no Irã. Bem, Dr. Larijani, acho que há pouco tempo tuitou e acredito que ele é alguém que as pessoas deveriam acompanhar. O presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Dr. Larijani, o presidente do Parlamento, Dr. Golubov, o ministro das Relações Exteriores também, e o porta-voz do ministério, acho que essas são pessoas que deveriam ser acompanhadas. Mas o Dr. Larijani, presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, tuitou para Hegseth que nossos líderes estão nas ruas. Seus líderes vão para a ilha de Epstein. E essa é a diferença entre nós e eles. Nossos líderes vêm do povo. Eles são do meio do povo. E é assim que deve ser. É isso que nossas crenças religiosas e culturais pregam. Foi para isso que a Revolução existiu. Nós não queríamos algum chá que acumulasse riqueza para si e para sua família, que fosse um agente de estrangeiros e um covarde. Queremos líderes que se mantenham firmes e resolutos diante da agressão, que apoiem a imprensa e que enfrentem os agressores. E é isso que temos. Temos líderes diferentes com visões diferentes, políticos diferentes e campos políticos diferentes. Mas, em geral, esses são os princípios que admiramos e esperamos que nossos líderes tenham. Se eles não os tiverem, não os queremos. É isso que torna a resistência, o eixo da resistência no Irã, única. E não digo isso porque sou iraniano. Se o Irã fosse como um daqueles regimes despóticos e subordinados aos Estados Unidos contra ele, mas o Irã é a esperança da humanidade, e o eixo da resistência é a esperança da humanidade. É extraordinário como, além das expectativas das pessoas em todo o mundo, eles conseguiram, nas últimas 2 semanas, repelir o império do mal, apesar de sua brutalidade extrema. E é claro, as pessoas em toda a região, seus corações estão com o Irã. A resistência em toda a região também é firme, seja no Líbano, no Iraque, no Iêmen ou em outros lugares. Mas ainda não escalamos o conflito. Se as coisas escalarem, você verá que levaremos isso a um nível muito mais alto. Nossa capacidade de confrontar o império é enorme. Mas queremos encerrar esta guerra com vitória, e também de uma forma que não destrua a economia global. Queremos que o mundo continue a prosperar, se é que podemos chamar o que existe no mundo hoje de prosperidade. Queremos que as economias das nações da maioria global prosperem. E todos devemos lembrar que o Irã não começou esta guerra. O Irã estava negociando. Foram Trump e Netanyahu que provocaram esta situação catastrófica. E as pessoas na Índia, na verdade, devem ter em mente que o regime israelense está sacrificando seus interesses. O regime de Trump está sacrificando seus interesses e os interesses do povo americano nesta guerra. Se não fosse por suas ações ilegais,
Suas ações assassinas, o massacre de crianças, o assassinato de nossos líderes, a destruição de escolas e hospitais. Se não fosse por isso, o preço do petróleo seria o que era há 3, 4 ou 5 semanas. Temos que lutar e temos que derrotar o inimigo, porque esta é uma guerra existencial para nós. O outro evento importante, por assim dizer, foi que vimos o discurso escrito do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Li o discurso e ele foi bastante impressionante. Ele falou sobre sua própria perda pessoal e usou a expressão de que considera o martírio de sua família como sendo enviados às caravanas do martírio. Também falou sobre os palestinos, a resistência heroica e o apoio e sacrifício no Iêmen e no Líbano. Mencionou a necessidade de manter o Estreito de Hormuz fechado, o espírito de desafio e como o Irã deve continuar a punir seus inimigos, falando abertamente sobre vingança. Se você pudesse nos contar um pouco sobre sua avaliação do novo líder, quais foram algumas das coisas que mais chamaram sua atenção nesse discurso escrito? Acho que uma das coisas que ele disse e que achei muito importante foi que, durante a semana em que não tínhamos um líder, e tínhamos, de acordo com a Constituição, aquele conselho de 3 homens liderando o país permaneceu calmo. Foi o povo que preservou o Estado. Todas as noites eles saíam às ruas, assim como vimos hoje. À noite, em todo o país, eles estavam nas ruas sob fogo de mísseis e ataques aéreos. E as Forças Armadas, em menos de uma hora, começaram sua retaliação no primeiro. Eles vêm realizando ataques contra o regime de Trump e o regime de Netanyahu nas últimas semanas. Acho isso extraordinário. O Ocidente sempre mente. A mídia ocidental, porque está capturada, é a mídia da classe Epstein. Eles mentem e dizem que os iranianos são contra o Estado. Não tínhamos líder e várias figuras de alto escalão das Forças Armadas foram martirizadas junto com o líder, mas o país permaneceu calmo e estável. As pessoas se esforçavam para ajudar as Forças Armadas, o governo e o Estado a se manterem firmes contra o inimigo. Acho que esse é um ponto fundamental que a história vai lembrar. Outro elemento, de modo geral, que considero importante é que a Constituição iraniana funciona muito bem. O Ocidente, em sua forma de pensar orientalista, olha com desprezo para o resto de nós. Vê todos os outros modelos de governo como inferiores ao seu, como se fôssemos apenas dependentes de déspotas e daqueles mesmos velhos estereótipos orientalistas. Nossa Constituição é muito sofisticada e tem funcionado para nós há 47 anos, apesar da mais intensa hostilidade. 47 anos de conflitos, sanções brutais, 47 anos de guerra. 3 guerras foram impostas a nós, e em todas as 3 os Estados Unidos estiveram diretamente envolvidos. Durante os últimos meses da guerra que Saddam Hussein iniciou com apoio ocidental, quando lhe forneceram armas químicas para usar, o Ocidente se envolveu diretamente. Eles derrubaram um avião de passageiros e destruíram navios. Então, é claro, há menos de um ano com o regime israelense, e agora o terrorismo, constantemente apoiando grupos terroristas. O último incidente foi há alguns meses, quando eles mataram centenas de policiais e pessoas comuns que protegiam as ruas. E, é claro, inúmeros outros, cerca de 1.000, bem mais de 1.000, transeuntes inocentes. Eles aterrorizam o Irã, eles fazem guerra contra o Irã. E impuseram sanções, mas ainda assim fracassam. E a Constituição funciona de modo que tudo continue a operar sem problemas, mesmo nos momentos mais críticos. Isso mostra a sofisticação da Constituição iraniana, a Constituição da República Islâmica do Irã, e mostra de que lado o povo está. Acho que teremos, com um novo líder, com base em sua mensagem ao povo,
que acho que todos deveriam ler. Ela está no canal do Telegram e na conta do Twitter do Ayatollah Said Mujtaba Khamenei e provavelmente em outros lugares. Não sei. Esses são os únicos dois que vi. As pessoas deveriam ler. E acho que é um sinal de que teremos continuidade. É um sinal de autoconfiança. Autoconfiança do povo iraniano e do eixo da resistência. Porque estamos do lado da verdade e estamos enfrentando o mal. Eu queria retomar algo que você disse durante esta entrevista, que o Irã ainda não escalou ao máximo. O novo líder supremo mencionou que foram realizados estudos sobre a abertura de outras frentes onde o inimigo tem pouca experiência e seria altamente vulnerável. Quais são seus pensamentos sobre essas possibilidades? Bem, eu não sei. Obviamente, não tenho acesso a esse tipo de informação, mas o Irã já mostrou que tem muitas cartas na manga. E se você levar em conta o fato de que o Mossad e a CIA já erraram feio, não apenas em relação à inteligência dos Estados Unidos, mas também ao fato de que o Irã respondeu atacando alvos americanos no Golfo Pérsico, algo que Trump não esperava, isso mostra que a inteligência deles não é boa. Mas também em relação às capacidades de mísseis do Irã, o Mossad e as agências de inteligência ocidentais e a mídia afirmavam que o Irã possuía apenas um certo número de mísseis. Naquela época eu sempre dizia que esses números eram um absurdo e agora estamos vendo que realmente eram. Os iranianos estão lançando mísseis contra bases dos Estados Unidos e contra o regime sionista sem parar, junto com drones, e não há escassez. Portanto, eles deveriam levar essas declarações muito a sério. Eles sabem muito pouco sobre as capacidades e intenções do Irã, como já vimos, e por isso deveriam levar tais declarações muito a sério. Eu queria te perguntar sobre a sua especulação a respeito de um possível cessar-fogo, mesmo que ainda não tenhamos visto nenhum sinal disso de nenhum dos lados. Analistas dizem que os Estados Unidos e Israel estão em desvantagem, considerando que a economia norte-americana já estava em péssimo estado antes mesmo da guerra, por causa das tarifas e de décadas de capitalismo financeiro predatório, aumento da inflação, elevação das taxas de juros e assim por diante. E também devemos observar o retorno dos sacos de corpos, pois o CENTCOM acabou de confirmar ou reconhecer que todos os 6 que estavam no helicóptero que caiu, não foi abatido, mas caiu, no Iraque, estão mortos. Esses são soldados norte-americanos que estão mortos. E à medida que continuarem a voltar para os Estados Unidos, a oposição crescerá exponencialmente, cada vez mais, considerando que já começou como uma guerra muito impopular. Se os Estados Unidos recuarem, quais poderiam ser algumas das condições que o lado iraniano poderia impor? As pessoas agora estão falando sobre reparações. Também estão falando sobre eliminar algumas dessas bases no Golfo Pérsico. Quais poderiam ser algumas dessas condições? Se você pudesse especular um pouco. Bem, qualquer acordo terá que incluir os aliados do Irã na região. Isso para começar. Em segundo lugar, o Irã terá que ser assegurado, não por um pedaço de papel, mas por fatos concretos, de que sua segurança nos próximos anos não será ameaçada. E o Irã exigirá reparações. Essas pequenas ditaduras familiares árabes no Golfo Pérsico ajudaram os Estados Unidos a cometer essas atrocidades, e certamente terão que pagar. Ainda não sei os detalhes, mas acho que está mais do que claro que os iranianos serão implacáveis em garantir que sua segurança e seu futuro não sejam ameaçados pelos Estados Unidos, e que os fatos concretos sejam tais que eles possam se sentir confiantes de que suas exigências foram atendidas. Quero encerrar pedindo que você responda a uma última pergunta sobre uma de suas palestras que acabou viralizando na Índia,
na qual você criticou o governo indiano por essencialmente dar um tiro no próprio pé ao se alinhar com o regime sionista. Obviamente, nós dois já conversamos sobre como a posição do governo indiano não reflete grande parte do país, embora um segmento da população claramente os apoie. Você poderia explicar um pouco mais sobre sua crítica e qual foi sua reação ao fato de ela ter viralizado na Índia, o que também mostra que sua mensagem realmente tocou muitas pessoas por lá. Sim, acho que está muito claro que o Irã, a Índia, o Paquistão e o subcontinente compartilham uma herança mútua, uma herança civilizacional e cultural que deveria nos unir. O Império Ocidental trabalhou arduamente por séculos para dividir os povos ao redor do mundo e, no último século, conseguiu dividir o subcontinente e a Ásia Ocidental de várias maneiras para preservar sua hegemonia. Isso é evidente. Irmã Índia numa tradição de oposição à dominação ocidental e teve sua própria luta de resistência. Isso é claro e é verdade que a Índia, Bangladesh e o subcontinente compartilham. Bangladesh and the subcontinent share together. And in past decades, the Indians. Nas últimas décadas, os indianos continuaram a se posicionar contra o império. E é claro, as divisões entre Índia e Paquistão, quero deixá-las de lado. Os interesses da Ásia, do povo asiático, são que todos se aproximem uns dos outros. O que o Ocidente quer e o que o regime israelense quer é dividir a Ásia. Nos últimos anos, o governo indiano se aproximou do regime israelense, um regime de apartheid, racista, que faz ao povo palestino o que os britânicos fizeram aos indianos, mas de forma ainda pior. É claro que há episódios na história da Índia que são catastróficos. Portanto, para nós é bastante inesperado que os indianos se aproximem tanto de um regime assim. Mas o regime israelense não se importa com o povo da Índia, nem com mais ninguém no mundo. Quero dizer isso é claro porque eles são supremacistas. Eles se veem como o povo escolhido e o resto de nós somos todos Amaleque, incluindo os indianos. Neste momento, o regime israelense está sacrificando os interesses de pessoas do mundo por causa desta guerra. Eles não se importam com os problemas econômicos ou com a crise que pode arruinar a economia da Índia ou do resto do mundo. Eles não se importam. Sacrificariam os interesses do povo indiano sem pensar duas vezes. Para eles, isso nem é uma questão. Acho que o governo indiano cometeu um erro ao se aproximar tanto de uma entidade que não se importa com a Índia nem com mais ninguém. A melhor coisa que o governo indiano pode fazer é se distanciar desse regime para forçá-lo, ou pelo menos pressioná-lo, a pôr fim a essas guerras intermináveis. Isso é do interesse do povo indiano, porque a Índia é um país com muitas religiões e comunidades, e seus vizinhos também têm religiões diferentes. Se a Índia for vista como estando do lado certo da história, isso ajuda a aproximar a Ásia, beneficia a vida de todos e marginaliza aqueles que querem desestabilizar a economia global para impor sua visão de mundo supremacista ao planeta. Muito obrigado. Isso deveria ser reproduzido repetidas vezes na Índia e talvez em outras partes do mundo. Foi muito bom. E professor Marandi, muito obrigado pelo seu tempo e desejo-lhe ainda mais força. Muito obrigado por me receber. Oi, meu nome é Ayushman. Eu junto com Mudyar Jyothishman criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.